Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa dica, como todas as dicas que eu dou aqui, é importantíssima, interessante, principalmente para você que gosta da, de ler as cartas de Paulo. Lembrando que Paulo, depois de Jesus, é o personagem que é mais falado, mais citado e aonde se tem várias obras, artigos escritos sobre ele. Depois de Jesus, só dá Paulo, né? Que Jesus é incomparável, né? Nosso Deus, nosso Senhor, nosso amado Salvador. Paulo e sua teologia, e foi organizado pelo Lourenço, essa obra foi organizada por Lourenço Estélio Rega, que é o organizador. Eu não sei se ele ainda é o diretor ou reitor da Faculdade Batista aqui de São Paulo. Eu não sei se está ainda no cargo, né? Mas na época que ele escreveu, que ele organizou essa obra, ele era o diretor, o reitor ali da Faculdade Batista de São Paulo, uma das maiores faculdades, uma das melhores faculdades teológicas do Brasil. Do Brasil, muito conhecida e reconhecida. Então, aqui ele organizou, em cada capítulo, um teólogo vai falar sobre um assunto, né? Da teologia de Paulo, que envolve a sua teologia e a ideia de Paulo sobre vários assuntos. Então, Lourenço Estélio Rega, que também é pastor, teólogo, professor, tá? Um homem de Deus. Eu já conversei com ele na Expor, quando eu fui na Expor Cristã em 2014, né? Eu conversei com ele, muito simples, humilde. Ele me fez até o convite para estudar na Faculdade Batista de São Paulo, só que eu não fui porque é muito caro, né? Você tem que ter dinheiro, tem que ter grana. Coisa que eu não tenho, né? Então tá aqui essa segunda edição dessa obra. Uma obra muito vendida, muito boa. A primeira edição é de 2004 e essa aqui, que é a segunda edição, de 2009, ok? Aqui está o prefácio, ou o sumário dessa obra. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Está o prefácio. Começa com o prefácio, a apresentação, tá? E cada capítulo, como eu falei, deixa eu pegar aqui, são 12 capítulos, tá? 12 capítulos. Em cada capítulo, um pastor vai falar acerca desse assunto, dos assuntos relacionados à teologia paulina. Primeiro capítulo, quem vai falar é o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Esse pastor já faleceu, já morreu, um dos maiores pregadores que nós já tivemos aqui no Brasil. Pastor Batista, você pode procurar aqui no YouTube algumas mensagens dele, são mensagens maravilhosas. Isaltino Gomes Coelho Filho. Ele vai falar sobre a relevância e contemporaneidade de Paulo. Primeiro capítulo. O capítulo 2 é pelo pastor, professor, doutor Davi Eduard Cornfield. Ele vai falar sobre Paulo e o ministério pastoral, o mentoreamento. Capítulo 3, a ética em Paulo. Quem fala é o Lourenço Estélio Rega, que é o organizador dessa obra. O capítulo 4, a doutrina da salvação anunciada por Paulo, a soteriologia em Paulo. Quem vai falar é outro também grande teólogo, doutor, professor de Novo Testamento, tá? Com mestrado na época, né? Na teologia de Paulo, hoje ele deve ser um doutor nessa área, que é o Richard Julius Sturr. Richard Julius Sturr. A doutrina da salvação anunciada por Paulo. O capítulo 5, quem vai falar é Luiz Saião. Luiz Saião, não precisa nem falar, né? Pastor Batista, da Igreja Batista das Nações Unidas, né? Ele é o pastor da igreja, professor de hebraico, tá? Mestre, doutor em hebraico, grande conhecedor, professor de Antigo, Novo Testamento, enfim. A interpretação do pensamento,
a interpretação do pensamento paulino, uma abordagem histórica. Ele vai trabalhar a historicidade aqui, ó. Luiz Saião. O capítulo 6, a cristologia de Paulo. Mais uma vez, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. O capítulo 7 é subsídio bíblico históricos para uma teologia paulina da mulher. Interessante. Quem fala é o saudoso pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Carlos Cardoso Oswaldo Pinto foi se não for o maior, foi um dos maiores teólogos que já passou em solo brasileiro. Tá? Presbiteriano, ele morreu, se eu não me engano, em 2010, 2011. Ele morreu de câncer. Tá? Estudou fora do país. Grande erudito em Novo Testamento e principalmente em grego. Profundo conhecedor do grego, espetacular, maravilhoso. Então ele vai falar aqui sobre o subsídio bíblico históricos para uma teologia paulina da mulher. Lembrando que Paulo é muito controverso, né? Muita gente fala que Paulo é controverso porque Paulo proibiu a mulher de pregar, de falar. Será? Será que Paulo proibiu mesmo? Então o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, saudoso pastor presbiteriano, doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, vai falar sobre isso. O capítulo 8, Paulo e a mulher na igreja. Paulo e a mulher na igreja. Quem vai falar é a teóloga, tá? Doutora Carolyn Goodman Plumpin. Carolyn Goodman Plumpin. Vai falar sobre esse assunto. Depois daqui, ó, capítulo 9, Paulo e sua compreensão da igreja. Como que Paulo via a igreja, a eclesiologia. Quem fala é o professor, historiador, pastor Franklin Ferreira, muito conhecido, né? Franklin Ferreira, inclusive pela sua teologia sistemática, né? Que ele escreveu. Franklin Ferreira, comenta isso aqui. O capítulo 10, queridos. Deixa eu afastar aqui. O capítulo 10 é a Paulo e a pregação da palavra, por Gilton Moraes de Castro. Esse Gilton Moraes, ele tem uma coletânea, né? Uma série de homilética, que ele é professor doutor em homilética, professor de teologia, tá? Muito bom. Gilton Moraes fala sobre pregação, que é a área dele, né? Homilética. O capítulo 11, a presença do futuro, o já e o ainda não, na escatologia paulina. Quem escreve é o doutor Stephen Boyd Nash. Stephen Boyd Nash. Vai falar sobre a escatologia em Paulo. E o 12, a teologia crucis, que é o princípio da espiritualidade paulina. O princípio da espiritualidade paulina. Quem fala é o David Eric Crushickley. Tá? Ou Crushickley. Se não eu pronunciei errado, perdão aí, tá? E aqui nós temos, queridos, depois, uma breve biografia do pastor Ilan de Azevedo, tá? Uma teopoesia paulina da história, por Israel Belo de Azevedo, também pastor batista, tá? A bibliografia de consulta, bibliografia suplementar recomendada e sobre os autores, tá? Que é só mestre, doutor que escreve esses capítulos aqui, tá? Partindo agora para o livro, né? Deixa eu pegar um capítulo aqui. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar Paulo e a mulher na igreja. Aqui, ó. Paulo e a mulher na igreja, que é o capítulo 8, página 165. Aqui tem o prefácio, tá? Aqui é o prefácio. Maravilhoso prefácio. Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui. Pronto. A apresentação da obra. Tá? Que é o Lourenço Stélio Rega, ó. Que na época, não sei se ele é ainda, tá? Diretor-geral da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Ele é mestre em teologia, mestre em educação, né, em história da educação, doutor em ciência da religião, em teoria e metodologia da história. Eu não sei se ele ainda é diretor-geral da Faculdade Teológica Batista de São Paulo.
né? Na época ele era, não sei se ele continua sendo, tá? Eu não sei, então não vou afirmar. Vamos lá? Página 165, queridos. Página 165. É uma obra de peso, né? Talvez muita gente não conheça essa obra, mas essa obra é monumental, maravilhosa. Paulo e a Mulher na Igreja. Quem comenta aqui, quem fala sobre esse capítulo, capítulo 8, é a Caroline Goodman Plumplin. Olha como ela começa. Um dos problemas para compreender o pensamento teológico de Paulo sobre as mulheres reside no fato de que, em geral, os estudos em seminários têm se baseado numa seleção feita por homens, sobre homens e para homens. Apenas mais recentemente, os teólogos, mulheres e homens, vêm estudando com mais precisão essas passagens. Paulo chegou a ser considerado misógino, tá? Que é hostil às mulheres, machista, né? Por alguns, mas esse pensamento é infundado. Tal ideia é alimentada na igreja em razão da interpretação negativa que geralmente ouvimos de 3 passagens, que é 1 Coríntios capítulo 11, versículos 2 a 16, Paulo e o uso do véu ali em Corinto, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 35, sobre relação à profecia. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 8 a 15, que Paulo fala: permito que a mulher não ensine. É um texto que dá muito pano para manga, e nem use autoridade sobre o seu marido. Então ela vai falar desses textos também, né? Nosso ensaio comenta, no entanto, os aspectos positivos dessas 3 passagens e demais 11 nas quais Paulo revela uma atitude positiva e não negativa para com as mulheres na igreja. Então, a primeira passagem das 11 que ela vai comentar está em Atos capítulo 8, versículos 3 e 4. Olha só. Na verdade, né? Aqui Atos capítulo 8, versículos 3 e 4. Vai comentar o Paulo antes da convenção, né? Antes da conversão. Como ele tratava as mulheres, ele era cruel. Que fala assim, ó: Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. É maravilhoso reconhecer como essa passagem se constitui de fato na asseveração do ministério paulino, do ministério feminino, né, no ministério feminino. Se essas mulheres tivessem sido criaturas reservadas e inexpressivas, que não ousariam ensinar a ninguém, quem as teria perseguido se elas não tivessem ensinado? Os homens não poderiam tê-las perseguido, pois não haveria provas. O fato de as mulheres serem levadas a julgamento naqueles dias primitivos prova que elas testemunharam, ou elas pregavam, né? Atestando sobre o que tinha visto e ouvido. E esse testemunho delas foi ouvido por homens que relataram mesmo. E com base nisso foram condenadas. E aqui sempre você vai ter umas notinhas de rodapé, tá? Embaixo. O segundo texto está em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 3 e o versículo 11. Diz assim, ó: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher. Ele vai falar de Priscila, né? Uma mulher muito relevante. Inclusive, o nome dela vem primeiro que o marido, porque o trabalho dela era mais eficiente, né? Ela fazia um trabalho maravilhoso, pregava, ensinava, com certeza. Com certeza. Tá? Então, nós temos que reavaliar a posição em relação à mulher na igreja. E a mulher também prega. E na história da igreja, você vê isso. Nós vamos retaliar as mulheres por causa disso? Não. Aí vem aqui, ó. Sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todo judeu saísse de Roma, papapá. Está em Atos 18, versículo de 1 a 3 e versículo 11. Ó, em Atos 18, versículo 2, versículo 18 e versículo 26,
Lucas menciona o encontro de Paulo com o casal Áquila e Priscila, também relatado em Romanos 16:3 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19 e 2 Timóteo 4:19. Vejamos o que Ruth Hoppin escreveu sobre esse casal. Na Bíblia, há 6 referências a Priscila e seu marido. O nome dela é mencionado 4 vezes antes do nome de Áquila. E sempre o nome do marido vinha primeiro, depois o nome da mulher. Indicação da preeminência de Priscila. Deve-se considerar, porém, mais uma possível razão para que o nome da mulher aparecesse primeiro, já que isso contrariava o costume da época, né? Se ela pertencesse a uma classe social mais alta que seu marido, segundo E.H. Pumpelter e outros, na fórmula comum de uso social, o nome dela naturalmente tomaria a precedência. A antiga igreja de Santa Prisca, em Aventino, foi construída sobre a casa de Priscila e Áquila. O nome dela está gravado em muitos monumentos, incluindo o da igreja de Santa Prisca. Escritores cristãos primitivos a cobriram de elogios, louvando sua coragem, habilidade e santidade. Uma lenda surgiu sobre ela no século X, denominada Os Atos de Santa Prisca. Aí vem aqui, ó. Chegando a Éfeso, Priscila e Áquila conhecem Apolo. Aí está o texto de Atos 18, versículos 24 a 26. E Priscila e Áquila instruíram Apolo sobre algumas coisas que ele não sabia em relação ao batismo e por aí vai. A ideia que temos de Priscila é que ela se destacava mais que o marido. Foi professora de Apolo, que era eloquente e poderoso nas escrituras, estava disposta a dar a vida por Paulo, era conhecida em todas as igrejas dos gentios, reuniu uma igreja em sua casa, era cooperadora e a estes ilustres cooperadores, Paulo diz que os crentes devem reconhecer e ter em grande estima e amor. Paulo morou 1 ano e 6 meses em Corinto e mais 3 anos em Éfeso, com Priscila e Áquila. Priscila é o melhor exemplo revelador da postura de Paulo relativamente às mulheres na igreja, mas ela não foi a única. Então você vê o trabalho aqui relevante de Priscila, né? Aqui ele vai falar sobre Febe, Atos capítulo 16, versículos 1 e 2, que foi a portadora da carta aos romanos. Então ela fala sobre Febe. Infelizmente, essa tradução não ajuda a mulher a esclarecer o que a palavra de Deus diz sobre as mulheres antigas e modernas. Uma tradução melhor seria: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva, é a palavra diáconon, da igreja que está em Cencreia, que era um porto ali em Corinto, né? Para que a recebais no Senhor, de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela foi feita. Aí a palavra grega aqui, ó, egênete, governadora, e protaster, tá? Foi feita, enegete, governadora, protastes, de muitos, e de mim mesmo, ou por mim mesmo, tá? Então, a segunda, a Caroline, essa é a melhor tradução. Egênete deriva-se do verbo ginomai, tá? 5 passagens usam ginomai na forma passiva, implicando ordenação ou indicação para um ofício. Então, por isso, muita gente tem Febe não como serva, no sentido de servir a Cristo, como todos os cristãos servem. Todos nós somos diáconos de Cristo, porque todos nós somos servos de Cristo. Mas muita gente tem Febe como diaconisa no sentido do ofício, do cargo, da função. Tá? É que a Caroline aborda aqui. 5 passagens usa ginomai na forma passiva, implicando ordenação ou indicação para um ofício. Romanos 16, 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Efésios 3, 7, Colossenses 1, versículo 23, parte B, e o versículo 25, Hebreus 5, 5. Vejamos o que diz Kruger, um teólogo. Paulo usa o mesmo verbo, o passivo de ginomai, ser ou tornar-se, mencionados em Colossenses 1, 23,
eu me tornei ministro, né? Na forma passiva, o verbo às vezes indica ordenação ou indicação para um ofício. Portanto, pode-se legitimamente traduzir a declaração de Paulo a respeito de Febe da seguinte maneira: porque ela foi indicada por mim como oficial que preside sobre muitos. É claro que muita gente vai discordar dessa posição, mas é uma das posições prováveis, possíveis, né? Por meio desse verbo aqui, ginomai. Então veja que livro maravilhoso, né? E ela continua aqui, ó, tá? A Charles Trombley, em sua obra, não vou pronunciar errado, que eu não leio em inglês, né? Que é, ó, quem disse que as mulheres não podem ensinar? Aqui está o livro em inglês e a tradução que eu não tinha visto, né? Quem disse que as mulheres podem ensinar? É uma pergunta. Fundamenta a tradução do termo prostastes no estudo do substantivo masculino protastes, oriundo do verbo prostemi. Então, é assim, faz assim a tradução. Febe foi diaconisa, a qual Paulo chamou de governadora, protastes, de muitos. A nova versão internacional, a NVI, usa a palavra auxílio, mas a palavra protastes não é traduzida dessa forma em nenhum outro lugar nas escrituras gregas, tá? Era uma palavra comum clássica e significa padroeira ou protetora, uma mulher colocada acima dos outros. É a forma feminina do substantivo masculino para masculino protastes, que significa defensor ou guardião. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4, versículo 5, versículo 12, e o capítulo 5, versículo 17, o verbo prostemi é usado com referência às qualificações dos bispos e diáconos, quando Paulo ordena aos homens que governem bem suas casas, que também inclui a ideia de cuidar de suas necessidades. O significado da palavra, seja referindo-se a homens, seja mulheres, deve ser o mesmo. O mesmo que esses bispos e diáconos fizeram em suas casas, Febe fez na igreja, com Paulo. As funções eram idênticas. Tá? Interessantíssimo aqui. Aí depois vem Romanos 16, versículos 6 e versículo 12. Tá? Depois ela vai pegar aqui Romanos 16, 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 8, 9 e os 34 e 35. Vai comentar essas passagens. Depois ela vai pegar 1 Coríntios capítulo 11, versículos 3, versículo 5, versículo 10, porque ali em Corinto tinha profetisas. E se a mulher podia profetizar, por que ela não pode pregar? Porque quando alguém está pregando, quem está falando? Quem está falando? É o Espírito Santo. Então eu sou a favor do ministério feminino. Já fui contra, mas eu sou a favor. Então ela vai falar aqui sobre a profecia, né? O uso do véu, enfim. Se as mulheres podem profetizar, por que não pode pregar? Aqui ela esmiuça bem, né? A Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, versículo 5, versículo 10. Não dá para ler por causa do tempo, viu, queridos? Mas vocês estão vendo que o material é maravilhoso. Depois, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 35. Sobre a profecia. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28. Filipenses 4, versículos 2 e 3. 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Sobre a mulher aprender em silêncio, né? Muita gente usa esse texto para falar que, de fato, as mulheres não podem ensinar. Deus deu essa função a homens e não às mulheres. É a passagem predileta. Então, ela vai fazer a exposição aqui dessa passagem, que é a passagem mais difícil, até porque Paulo usa o argumento da criação, né? Que primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Então, o princípio de governo, de autoridade, né? Deus deu ao homem e não à mulher. Então, isso é machismo? Não. Mas ela vai explicar aqui, a Carolyn, de uma maneira bem exaustiva, coesa, coerente,
que se possa compreender. Sempre aqui, ó, as notas de rodapé, tá? Depois, 1 Timóteo 3,11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo, tá? Ela coloca aqui, ó, vejamos resumidamente as razões que me levam a crer que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11 se refere às mulheres servas, rai diaconoi, e não a esposas, ginaicas de servos, tá? Aqui pode se interpretar as mulheres diaconisas, né, que exerciam o ofício de diácono. Aqui, ó, vai citar aqui, ó. Primeiro, o Novo Testamento diz claramente em Romanos 16, versículo 2, que Febe era diaconisa da igreja em Secreia. Manuais da igreja primitiva e os escritos de cristãos primitivos trazem registros sobre várias diaconisas, isso é fato, incluindo suas qualificações, ordenação e deveres. Isso é fato. Os cânones ou leis da igreja regulamentavam as qualificações, a ordenação e os deveres das diaconisas. As leis romanas regulamentaram muitos aspectos da vida das diaconisas, como faixa etária em que podiam ser ordenadas, testamentos e distribuição de seus bens, protegiam também sua castidade. Foi apenas no século século VI, no Ocidente, em Roma, que as esposas de diáconos começaram a ser chamadas diaconisas. O motivo é que ambos juravam não manter relações conjugais depois da ordenação do marido, tá? Diaconisas serviram na igreja até o século XII, quando o celibato foi finalmente imposto ao clero masculino. Significa que as diaconisas serviram na igreja durante metade da história da igreja. Então são alguns fatores, né, históricos que corroboram com a interpretação. Depois ela vai pegar 1 Timóteo capítulo 5, versículo de 1 a 3, depois versículo 9, versículo 10, versículo 17 e versículo 18. Sobre o bispo, né? Então aqui ela está defendendo, nas passagens, né, dos 11 textos, o ministério feminino. Tito capítulo 1, versículo 5 e o capítulo 2, de 3 a 5, né? Ai. Sempre aqui também as notas de rodapé, tá? E aqui está a conclusão. Na verdade, aqui, ó, nesse ensaio, estudamos 14 passagens em que Paulo revelou uma atitude positiva relativamente ao ministério da mulher na igreja, tá? 14 passagens. Então, você que é contra o ministério feminino, esse livro vai te ajudar para você ver os argumentos, ok? Os argumentos. E aqui, ó, ela vai fazer mais uma conclusão maravilhosa, citando as 14 passagens, lá de Atos capítulo 8, versículo 3 e 4, que é a primeira, tá? E trazendo toda, tá, a historicidade. Deixa eu pegar aqui mais um capítulo rapidamente. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. É um livro maravilhoso. É um dos melhores livros que eu já li sobre Paulo, viu? Tem muito livro aí, mas esse livro é muito fácil, né, de compreender. O capítulo 3 aqui, ó. A Ética em Paulo. A Ética em Paulo, por Lourenço Estélio Rega, que é o organizador dessa obra, né? Ele cita aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Tá? E depois ele vai começar aqui, ó, a introdução, o assunto sobre a ética, né? Em Paulo. Ele pega o ponto de partida, em relação à ética, e ele vai desenvolver com os textos bíblicos em Paulo, né? Citando os textos bíblicos. Aqui ele vai destacar, ó, destaques da ética paulina.
destaques da ética paulina. Paulo era muito ético, tá? Que ele vai fazer tem um quadrinho aqui sobre liberdade, né? Liberdade não é libertinagem nem nem legalismo, né? Em legalismo. Então aqui, ó, ele vai pegar, ó, liberdade, fortes e fracos, o amor e fé, aqui citando Romanos, né? Principalmente Romanos 14, que tinha gente que comia carne, tem gente que comia legumes, tem gente que guardava dia santo, tem outro que não guardava dia nenhum. E Paulo chama a responsabilidade. Se guarda o dia é para Deus, se come carne é para Deus, se come legumes ou verduras é para Deus. E ninguém deve criticar o outro. Então ele faz esse apanhado aqui da ética de Paulo. Vamos continuar aqui, ó. Lidando com situações críticas de fronteira ética, tá? Interessante. Aqui ele vai tratar sobre aqui, ó. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que essa passagem é difícil de interpretação, tá? Cadê? Deixa eu pegar aqui a passagem. Aqui tá para o lado de sexto. E aqui é a primeira, cadê? 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:6, tá? Em relação a presbíteros, diáconos da igreja, tá? Entretanto, não podemos deixar de mencionar que essa passagem é de difícil interpretação, mesmo porque nem sempre os intérpretes concordam entre si. As principais interpretações são, resumidamente, as seguintes. Sobre aquela questão do último casamento, né? Marido de uma só mulher, a ética. Aqui fala da digamia, tá? O que é a digamia? É o novo casamento após a morte da primeira esposa. Segundo essa interpretação, o líder da igreja não poderia voltar a se casar após a morte da primeira esposa. Então ele deveria ficar solteiro. Então, tem gente que defende isso, né? Os defensores dessa linha argumentam que Paulo exigia que as viúvas não se casassem novamente. Rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. É o texto que eles usam, né? E aqui sempre as notinhas de rodapé. Tá? A segunda posição acerca do texto, né? Que tanto os diáconos como os presbíteros, os bispos, devem ser casados marido e só mulher. A segunda posição é a seguinte: fidelidade e lealdade a uma só esposa. Alguém que é fiel, leal e leal à esposa sem flertar com outra mulher. Nesse caso, trata-se de comportamento geral em relação ao matrimônio e não à forma. Então, outros falam também que Paulo está combatendo ali a poligamia, o homem não poderia ter várias mulheres. Aí o terceiro ponto, né? Num só tempo. Ter a um só tempo apenas uma esposa como condição da monogamia. Diferentemente da digamia, aqui é possível haver novo casamento em caso de morte de um dos cônjuges. Está excluída, portanto, a poligamia que podia ser encontrada entre os judeus. Tá? Ainda que a poligamia não fosse comum no mundo greco-romano, é preciso esclarecer que era tolerado que um homem tivesse mais de uma mulher, situação às vezes disfarçada em concubinato e adultério. Interessante isso, né? Então ele vem trazendo todas essas posições aqui maravilhosas, né? Em relação à igreja. Cadê? Continuar aqui, ó. Que ele tem uma tabela muito boa. Fala aqui, ó. Realidade moral vivida. Aí tem a conduta provisória, ética temporal e ascendente. E o ideal ético. O ideal é a monogamia. Uma única esposa, tá? Um único casamento. Depois a liderança monogâmica, tá? E a realidade moral vivida, né? Era a poligamia e o concubinato. O cara tinha uma esposa e essa esposa tinha concubinas, né? Que eram as servas que o marido também se deitava com ela ou com elas, né?
Então ele vai trazer aqui alguns textos também do Antigo Testamento, tá? Então é um livro maravilhoso, maravilhoso, sobre a teologia de Paulo e sobre os aspectos, vários aspectos da teologia de Paulo. Então, todos os capítulos aqui são maravilhosos. Eu só mostrei 2 capítulos, mas todos os capítulos, do capítulo 1 ao 12, são maravilhosos, bem explicados, bem explanados por doutores na área e pensadores, né? Pastores, pensadores acerca de Paulo e sua teologia e suas vertentes. Então, é um livro maravilhoso, organizado pelo doutor Lourenço Estélio Rega, Paulo e sua teologia. E se vocês gostaram de mais uma obra, deixa aqui o seu like, deixe o seu sinalzinho, o seu joinha, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações.